Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos assiste. É um prazer saber que você está nos vendo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Até a semana passada estávamos lendo, estudando um pouco sobre os milagres de Cristo. E agora nós vamos fazer, ao longo dessas próximas semanas, alguns estudos sobre aquelas palavras que Jó, aquele homem que sofreu tanto, que pode nos ensinar tantas coisas e como lidar com a dor, a dificuldade e obter, através disso também, a alegria de estar com Deus. Então, nós estaremos falando as palavras de Jó a um mundo em sofrimento. Eu espero que você se identifique com isso. Hoje nós vamos ler Jó 1, versículo 5, que diz assim: Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Nós vemos aqui Jó, nesse momento da sua vida, ainda não havia perdido os seus filhos. Ele estava vivenciando um momento em que Deus olhou para ele e viu a integridade que havia no coração dele, como ele era irrepreensível em tudo que fazia, e havia esse momento de apreciação da vida de Jó. E Jó era tão cuidadoso com tudo que tinha de riqueza, mas a maior riqueza que ele tinha eram os seus filhos. E é muito nítido ver isso, porque ele não fazia isso com os animais, ele fazia isso com os filhos, que é: será que meus filhos fizeram algo de errado? Será que os meus filhos deixaram de adorar a Deus? Será que no íntimo do dia ou das festas que fizeram, será que no íntimo dos meus filhos eles em algum momento não praguejaram Deus? Não lançaram maldição contra o nome de Deus? Então Jó olhava para aquilo e fazia semanalmente, após esse momento de festa, ele sentava com todos os seus filhos e levava holocaustos para adorar a Deus. Formas de pedir perdão a Deus por qualquer pecado que tivessem cometido. O que Jó nos ensina, então, através disso? Jó nos ensina que aquilo que nós mais amamos, os nossos filhos, tem que estar constantemente postos diante de Deus, para que Deus tenha misericórdia, perdoe pecados, para que esses filhos tenham o referencial correto de Deus. E Jó ensinava aos seus filhos isso. Jó lidava com os seus filhos, lidava com Deus e era exemplo de relacionamento com Deus para os seus filhos. Jó nos ensina, então, que nós, enquanto pais, devemos olhar para Deus com toda a reverência e amor que necessitamos. Jó nos ensina a ter Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Apesar das riquezas que possamos ter, apesar de tudo aquilo que possamos ter, Jó nos ensina exatamente isso, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, estar perto de Deus em qualquer momento da vida. E olha que coisa bonita, quando os filhos podiam em algum momento ter pecado, Jó o chamava para conversar e falava: analisem as vossas vidas, vejam se houve em vocês algum pecado que os distancie de Deus, para que a oferta, o holocausto que vamos fazer, possa chegar ao coração de Deus e Deus de lá de cima perdoar os seus pecados. Essa conversa de intimidade mostra seriedade como nós lidamos com Deus e como os nossos filhos devem lidar com Deus. Quando nós vemos isso, nós vemos esse amor tão grande também de Deus por Jó. No início do livro de Jó, Deus conversa nas conversas que tem com o inimigo, com Satanás, fala: você viu meu servo Jó? Então havia integridade no coração de Jó. Havia um relacionamento de Deus com Jó e de Jó com Deus. Eu quero convidar você a pensar nisso, a entender que num mundo como esse, Deus usou as dores de Jó para trazê-lo para perto de Deus. Se você tem vivido dores, aproxime-se de Deus. Deus vai abençoar a sua vida hoje e ao longo desse ano, em nome de Jesus.